Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta sexta-feira. Estamos finalizando mais uma semana, graças a Deus, e nós louvamos a Deus pelo cuidado e pela bondade dele sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal, tá bom? Hoje nós vamos refletir na palavra do nosso Deus em Provérbios capítulo 22, nós vamos ler até o versículo 16. Provérbios capítulo 22, versículos 1 a 16, e vamos tirar lições práticas para a nossa vida a partir desse texto. A palavra começa dizendo assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Aqui a gente já percebe que o mais importante não é o que a gente tem, mas é o que a gente é. Não é as posses, não são as posses que a gente tem. Não é o status que a gente tem, mas é o caráter, é a integridade, é a inteireza de coração. O texto não está dizendo que quem é rico não é correto. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que é melhor ter um bom nome do que simplesmente ter riquezas. Tem pessoas que têm riquezas e têm um bom nome. Tem pessoas que não têm riquezas e não têm um bom nome. Então não é sobre o que se tem, mas é sobre o que se é. Nós precisamos ter um caráter ilibado, um caráter irrepreensível. Ao olhar para nós, as pessoas precisam perceber integridade, honestidade, sinceridade nas nossas ações, nas nossas palavras, na nossa maneira de viver. O texto continua dizendo o seguinte: o rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. E aqui a gente percebe que não há ninguém que seja melhor ou pior diante de Deus. Todo ser humano foi criado por Deus. E justamente por ter sido criado por Deus, é amado por Deus, é cuidado por Deus, é abençoado por Deus. Cada ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não importa se é rico, se é pobre, cada ser humano é criado por Deus. Versículo 3 diz que o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Aqui entra um detalhe muito importante, que é justamente sobre a necessidade de termos discernimento, termos entendimento e percebermos as coisas. Às vezes tem pessoas que são muito ingênuas e às vezes entram em determinadas situações que são verdadeiras ciladas. Então é preciso ter cuidado com os lugares os lugares nos quais nós entramos, os ambientes que nós frequentamos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, para nós não sermos levados a ações que contrariam a vontade de Deus. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado. Há situações que em si mesmas não são pecado. Por exemplo, não é pecado ter amigos, não é pecado ir a um supermercado, não é pecado ter um celular, não é pecado ter um computador. Mas essas situações que não são pecaminosas podem ser um embaraço que podem levar a uma situação de pecado. Então nós precisamos ter muito cuidado com os ambientes os quais nós frequentamos, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, para que nós não sejamos influenciados e levados a viver de uma forma contrária ao que Deus espera de nós. O versículo 4 diz que a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. E aqui a gente vê
duas coisas importantes: humildade e temor do Senhor. É isso que Deus espera de cada um de nós. Humildade não tem a ver com a ausência de posses. Humildade tem a ver com disposição para aprender. Coração ensinável. Isso é que é humildade. É ter um coração pronto para aprender, ouvidos prontos para ouvir. Nós precisamos ter essa disponibilidade para aprender. E o temor do Senhor, que é reconhecer quem Deus é e quem nós somos, e reconhecer a soberania de Deus e nos submeter à vontade do Senhor. Então, aquele que tem um coração ensinável e aquele que é temente a Deus, terá como recompensa riquezas, honra e vida. E aqui vale salientar também que essas riquezas não são necessariamente posses, mas um estilo de vida que agrada ao Senhor, uma família abençoada, um lar abençoado por Deus. Não existe riqueza maior do que essa. E ele continua dizendo: no caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afaste-se deles. Afaste-se daqueles que criam situações pecaminosas, que criam situações vexatórias, que criam situações contrárias à vontade de Deus. É preciso ter muito cuidado para não se deixar levar por aqueles que fazem o mal, por aqueles que pensam mal, por aqueles que vivem o tempo todo sendo guiados pelo mal. O versículo 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O versículo 15 vai dizer que a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. E aqui a gente vê como é importante ensinar o caminho que os nossos filhos devem andar. E mais importante do que ensinar o caminho é ensinar no caminho. Veja que o texto diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Há uma inclinação do ser humano para o pecado desde criança. Quantas vezes você não já viu uma criança fazendo uma birra, fazendo uma pirraça, agredindo outra criança? Isso é reflexo da natureza humana, inclinada para o pecado, inclinada para o mal. Mas a disciplina, e aqui disciplina não tem a ver com castigo, tem a ver com orientação, tem a ver com ensino. A disciplina afasta a criança da tolice. O ensino do temor do Senhor, o ensino das coisas de Deus afasta a criança do caminho mau, do caminho perverso, do caminho que desagrada ao Senhor. Então, se você quer que os seus filhos sejam bem-sucedidos, ensine o temor do Senhor. Ande com eles no caminho em que eles devem andar, para que eles aprendam a amar ao Senhor, a temer ao Senhor e a viver para a glória do Senhor. Então isso é extremamente importante, ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. E aí o texto vai continuar dizendo, a partir do versículo 7, o seguinte: o rico domina sobre o pobre e o que pede emprestado é servo de quem empresta. O que semeia a injustiça colhe a desgraça e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado porque reparte o seu pão com os pobres. Mande embora o zombador e ele se irá e com ele se irá a discórdia. Cessarão as discussões e a vergonha. Aqui a gente percebe que toda ação traz uma reação. Tudo que a gente faz é uma semente e a gente colhe aquilo que a gente planta. Um exemplo disso é quem, por exemplo, pede emprestado. Se você, por exemplo, pede um dinheiro emprestado a alguém, você se torna devedor àquela pessoa. Por outro lado, se você age com generosidade, se você abençoa, se você reparte o seu pão com os pobres, com aquele que realmente precisa, você será abençoado. Melhor coisa é dar do que receber. Então, a generosidade alegra o coração de Deus e é reflexo da presença de Deus em nossas vidas. Ele vai dizer também no versículo de número 11, que quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, terá a amizade do rei. É preciso ter pureza em nosso coração. Por isso que Davi, no Salmo
51, versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e coloca em mim um espírito estável. Precisa haver pureza em nosso coração, e essa pureza não é fruto de nós mesmos, é fruto da ação de Deus por meio do Espírito Santo. É Ele quem purifica o nosso coração por meio do Espírito, que nos leva ao conhecimento e ao entendimento da palavra de Deus. Então, que o Senhor esteja realmente purificando o nosso coração, que nós sejamos sábios no falar, para que portas sejam abertas e tenhamos acesso àqueles, até mesmo aqueles que estão investidos de algum tipo de autoridade. O versículo 12 diz que os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis. Deus requer de nós fidelidade, sinceridade, lealdade, conhecimento acerca da sua vontade. E aí, caminhando para o final, o versículo 13 diz: o preguiçoso diz, um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. 14, cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. E o versículo 16 diz: quem oprime o pobre para enriquecer a si mesmo, ou o que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. E aqui novamente, toda ação traz uma reação, toda ação é também uma semente. Aquele que fica apenas observando as coisas passarem e não agem, não toma uma atitude, continuará vivendo a mesma vida de sempre, poderá cair na pobreza, na desgraça, na miséria, na destruição. Então, nós não podemos nos conformar com aquilo que não é agradável ao Senhor. Nós não podemos nos conformar com a miserabilidade, com o pecado, com a impureza, com a injustiça. Nós não podemos nos conformar com isso. E aí, lembra do versículo 1? O bom nome é melhor do que muitas riquezas. Que nós possamos preservar o nosso nome, não apenas diante das pessoas, mas sobretudo diante de Deus. Isso me faz lembrar Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, e do qual o próprio Deus testemunhou sobre tudo isso. Que nós sejamos íntegros, retos, tementes a Deus, que se desviam do mal e possamos ser aprovados pelo Senhor. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela semana que se passou, e eu quero já te convidar para a série da próxima semana. Próxima semana vai ser a semana do Natal. Nós vamos aproveitar e fazer uma série de programas sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, o verdadeiro sentido do Natal. Então não perde o Reflexão em Vida da próxima semana, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais essa semana, por mais esse dia, pelo teu cuidado, pela tua bondade sobre nós. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor esteja suprindo cada necessidade, curando aquele que está enfermo, restaurando, Pai, aquele que está caído, trazendo de volta para os teus caminhos aquele que está longe do Senhor. Pai querido, que esse final de semana seja um final de semana de muitas bênçãos para todos nós. Sobretudo, Pai, que o Senhor permaneça conosco, porque nós somos dependentes de Ti. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E se Deus permitir, segunda-feira, 6h30 da manhã, nós estaremos aqui com uma série sobre o verdadeiro sentido do Natal. Tá bom? Deus abençoe e até segunda-feira, se Deus quiser.